Oi, amores! Depois de algum tempo longe do meu canal, vim fazer este maravilhoso maiô. Vai bem mais tecido, óbvio. A parte do busto, vocês cortam 4 vezes. Tem que ser no tecido. Não dá para fazer uma vez no tecido, outra vez no forro, que vai aparecer. Tá? Porque ele é enroladinho no pescoço, então tem que ser duplo. Então vocês cortam 4 vezes. A frente tudo bem. Uma vez no tecido, uma vez no forro, e as costas também, uma vez no tecido e uma vez no forro. Este é o meu tamanho G, tá? Então, porque aqui sai mais o tamanho G. Vamos ao overlock, é bem rápido também, tá bom, amores? Olá, amores! Mais uma vez estou aqui atendendo a pedidos. Um maiô belíssimo. Esse é o meu maiô enroladinho, tá bom? Vamos preparar o decote. Então, ele é tudo junto. Nós vamos por frente com frente. Opa, que aqui não abriu. Frente com frente do tecido e vamos fechar só na parte do pescoço aqui em cima. Tá? O outro lado também, frente com frente do tecido, somente no pescoço. Vamos abrir novamente com ele aberto, frente com frente do tecido. Eu começo pela costura, porque eu já deixo ele fixo aqui, tá? Nada impede de vocês começarem lá da barra e vir vindo e dar a volta, ok? Eu prefiro fazer assim. Então vamos fechar. Na barra não precisa, fechamos o outro lado. Não revirem ainda, porque nós vamos passar um elástico. Antes de pôr o aparelho, vamos fechar o fundo, a calça. Este sim, aquela velha história. Direito com direito do tecido. Mesma coisa, direito com direito do forro. Na parte do fundo. O que ficou aqui? As costas. Então vocês põem costa com costa e fecha. Mesma coisa na lateral, do jeito que tá aqui, avesso, fechem a lateral, dos dois lados. Feito isso, vamos verificar se não escapou, se caso eu deixei de prender algum tecido, que acontece muito, e vamos revirar. Agora eu vou preparar
o aparelho para colocar elástico. Quem não tem o aparelho, pregue na mão. E quem não souber, tem vídeo aí no meu canal, vou deixar na descrição também, como pregar elástico na mão. Tá bom, pessoal? Já volto. Lá, amores. E a parte do busto. Ai, precisa passar elástico em tudo. Este precisa, amores, porque nós vamos precisar do elástico para fazer o enroladinho do pescoço, tá? Ele ajuda muito a parar. Se não colocar em tudo, ele vai ficar molengão e não para, tá? Puxado pro liso. Quem quiser muito franzido, é a gosto. A gosto do freguês. Olha, amores, sempre do mesmo lado, tá? O elástico, porque um lado do tecido vai fazer parte do forro, tá? Ah, mas não vai ficar virando, não tem que ficar 1 centímetro a menos. Se vocês quiserem que a parte do forro seja menor um pouquinho, não tem problema, mas esse daqui ficou perfeito fazendo dessa forma. Aí é só revirar, que a parte do busto está pronta, certo? Vamos elastizar a perna. Elástico pro lado, como vai ser rebatido, pro lado do forro. Bem rápido de fazer esse modelo, tá? Agora nós vamos colocar a parte do busto. Ele vai vir pra cá uns 2 ou 3 dedinhos. Na modelagem tem o pique, da onde começa, tá? E eu sei mais ou menos que é uns 2,5 centímetros. Pode pôr a olho, desde que vocês deste lado fique igual a este lado, tá? Então, na traseira, ele vai começar de trás pra frente, ok? E aí nós vamos passar o elástico. Bom, como muita gente não tem prática, eu não vou passar o elástico direto sem overlocar. Então eu já vou fazer, que é para vocês verem que fica bem mais fácil overlocando, tá bom? Overloca aqui para segurar o forro do tecido. Certo? Overloca a parte de baixo agora para poder acertar o elástico, por isso que eu não overloquei antes. Então olha só, aqui vai ser parte do forro, que é o lado do elástico. A costurinha fica assim, aparecendo. Então vem costurando, vem overlocando. E aqui ajeita também, não deixa ele virado assim. Se a costura tá virado pra cá, aqui também. Assim, as duas costuras ficam para um lado só.
que vai ser a parte do avesso. Aí o lado direito não aparece costura nenhuma. Bora o outro lado. Detalhe, não tem como pôr bojo nesse modelo, a menos que vocês costurem o bojo só na parte do avesso, mas eu não costumo fazer esse modelo com bojo, porque a maioria das mulheres altera do pescoço, atrás do pescoço, até o meio do busto, ou seja, no bico. Então a altura serve para umas e não servem para outras. Então para servir para todo mundo, como eu tenho loja fixa, eu não coloco. Se for fazer sob medida, vocês meçam de trás do pescoço até o bico da mulher, vocês sabem que aí põe o meio do bojo no avesso, costura antes de fazer todo esse processo, ok? Então agora eu vou colocar o elástico aqui, frente, direito com direito, olha, aqui é direito, ele vai ficar aqui e o outro lado aqui assim, e vai uma parte para trás. Eu vou na mesa para mostrar para vocês, que aqui o espaço não dá para mostrar. Amores, antes de eu ir para a mesa mostrar, vocês têm que dar uma ligeira franzidinha aqui, na barra dos dois lados do busto, tá? Por quê? Para ele ficar com uma certa profundidade, não ficar tão esticadão assim no corpo da mulher. Se bem que varia muito, mas eu gosto de dar uma franzidinha. Aí, o que todo mundo faz? Ah, vocês vão na reta, franze da maneira que vocês acharem melhor, puxa enfim, eu vou mostrar como que eu dou essas ligeiras franzidinhas. Minha máquina não tem a tampa, tá? Quebrou. Abrem a tampa, aqui tem o diferencial, tá? Vocês põem no número maior que tiver, o meu é o 5, aperta a rodinha para ele não subir, tá? Põe no número maior do ponto, se preferirem, eu ponho que ele corre mais, tá? Então olha só. Aí vocês soltam o tecido, hein? Porque ele vai puxar que tá no número grande. Olha, deixa ele bem solto, só vai guiando, ó. Olha que fácil. Não estica, senão ele vai sair o franzido. Já ficou com um ligeiro franzido. Olha a diferença. Deixa eu medir aqui. De um para o outro. Olha. Vamos fazer no outro. Solta o tecido pra, assim, sem segurar, porque aí um fica do mesmo tamanho que o outro. Olha. Muito mais fácil do que ir na reta, aumenta o ponto lá, depois puxa aqui, puxa, tá bom? Eu tenho um vídeo ensinando isso daí certinho, passo a passo, no canal também. Aí não esqueçam de voltar a rodinha pro número que tava e o ponto também. Eu uso o meu ponto no número 3,5, tá? Bora pra mesa. Estamos acá. Vamos medir o meio da frente com um piquezinho ou com giz, alfinete, um pique. Perfeito? Agora vamos... Oxi! Quem não marcou com o pique, vocês podem marcar com a régua ou com o próprio dedo. Eu sei que são uns 2 dedinhos pra cá, eu dou um piquezinho aqui. Ou seja, uns 2,5 centímetros da costura da lateral para as costas.
Aí do outro lado a mesma coisa, é só medir o tanto certinho aqui que vocês deram o pique, ó lá. Medir foi aqui, eu dou outro pique. Bem rápido e básico. Então, se aqui é o meio da frente, vamos ajeitar o busto. Olhem se é o lado certo ou se é o lado que tá aparecendo a costura. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vendo? Aqui é o lado da costura. Só um minuto, gente. Deixa eu ver se tá certo pra vocês verem. Lado da costura. E do outro lado não aparece. Então aqui é o avesso. Então, olha, direito tem que ficar pra cima. Sem torcer, faz a curva sem torcer. Voltamos lá. Olha lá. Faz-se a curva sem torcer nada, ó, do tecido, tá? E mesma coisa aqui. Certo? Então, se vocês sabem, deixa eu ver se tá focando. Eu tô sem minha filha, pessoal, minha filha que é mestra nisso. Então, olha, se vocês sabem que aqui é o meio, então vocês vão transpassar um pouquinho, tá? Deixa eu pegar o alfinete. Não pense que é fácil fazer maiô, tá, gente? Vocês vão ter que transpassar um pouquinho, olha. Transpassei, marquei o alfinete. Tá? Transpassou um pouquinho, vocês sabem que o resto vai bater aqui, naquele pique. Se passar um pouquinho, o que passar de um lado tem que passar do outro, tá? Tudo isso a gente tem que fazer como? Direito com direito. Então, nós vamos fazer assim, direito com direito. Põe no seu pique centralizado. E vai colocando do outro lado. Olha como passa certinho e bate no pique, gente. Tá? Façam com calma. Não é fácil fazer maiô. Ai, mas aí você não fez embutido? Não tem necessidade de embutir aqui. Uma que não dá, porque nós vamos passar e rebater. Fica muito legal. Do outro lado a mesma coisa. Olha, desse lado faltou um pouquinho, então eu posso dar aquela ligeira esticadinha para bater lá no pique, tá? Esticadinha só no meu franzido. Olha, vocês mal perceberam a minha esticadinha e bateu. É bem pouquinho. Vai ficar divino isso daqui, gente. Então, bora lá de novo na overlock. Aparelho novamente. Como nós vamos rebater, então, como eu sempre falo, e falo até demais, que já falaram pra mim, que eu falo demais. Mas professor é assim mesmo, tem que falar nos mínimos detalhes. Então, elástico rebatido, lado do avesso. Se fosse embutido, lado do tecido, tá? Então, eu começo pela lateralzinha. Tem que pegar todo esse monte de tecido. Eu vou verificar se tá um franzidinho bacana. Eu quero um pouquinho mais franzido, gente. Então eu vou... Vou pegar o meu material aqui, meu instrumento. Porque como ele tá grosso, eu vou querer ele um pouquinho mais franzido. Tá? Ó. Deixa eu arrumar aqui que tá embolando. Aqui é o vivo e a cores. Então vamos lá. Assim. Deixa eu ver. Tá ótimo. Tá? Começando
o tecido de novo, levanta um pouquinho o calcador para ajudar ele a entrar por baixo. Verifica se está pegando os dois tecidos, senão vai ficar aparecendo pelo lado direito. Mas também dá para corrigir se aparecer. Eu como um pouquinho aqui, tá? Modelagem tá para comer um pouquinho. Aqui vai ficar mais grosso ainda por conta do transpasse. Então, levanta o calcador e ajuda empurrando. E pronto, já estamos terminando a volta. Muito rápido de se fazer. Pronto. Agora é só rebater na galoneira. Vocês rebatem a cintura e as pernas. Eu vou rebater, não tem segredo, eu não vou mostrar, é só rebater. E eu vou mostrar como coloca, a mulher coloca. Vou pôr na boneca, lógico. Tá bom, amores? Bora lá! Olha, amores, o decote sem enrolar nada. Ele vai cobrir perfeitamente as laterais. Quem tiver muito peito, ele é bem avantajado, tá? Mas cobre tudo. Aí a pessoa, ai, mas cobre demais. A pessoa pode ter um silicone, um peito mais alto, ela não vai querer esse decotão todo aqui. Então o que elas fazem? Antes de colocar na cabeça, enrola, 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 enrola. Se quiser um decote bem menor e depois coloca na cabeça de novo. Ajeita no busto, aí já fica um decote bem mais avantajado, tá? Não querem tanto aqui, põe pra frente. Elas têm que arrumar, mas fica divino, amores. Olha a traseira, muito bacana, decote quadrado. Olha que lindo. Se inscrevam no meu canal, quem não for inscrito. Outra coisa, eu estou com 2 cursos, tá? E um que é para iniciante, que é bem passo a passo. E o outro, se bem que serve também para quem quer adquirir a modelagem, porque eu forneço a grade da modelagem. Me chama no WhatsApp que eu dou todas as informações sobre os 2 cursos, ok? Um beijo!